Olá pessoal, aqui é o professor Tiago. Dando sequência ao nosso estudo, nessa etapa nós vamos trabalhar com a construção da nossa prancha de desenho. Eu dividi essa etapa em 3 vídeos para ficar um pouco mais didático e dinâmico. Nesse primeiro vídeo nós vamos aprender primeiro a fazer as configurações da folha aqui do AutoCAD. No próximo vídeo nós vamos aprender a desenhar a folha de desenho seguindo as orientações da ABNT. E por último, a gente vai aprender a fazer as viewports e escalonar o nosso desenho, né? Fazer o ajuste de escala e também fazer a criação do arquivo PDF desse projeto. Bom, então vamos lá, né? Eu tenho aqui a minha prancha pronta, feita, né? Essa prancha ela é formada por a folha base, que é a folha branca, né, do AutoCAD. Logo em seguida, eu demarquei aqui as margens, então a segunda etapa, né? Então margem, construção de margens e carimbos. E a terceira etapa, colocação aqui das vistas do nosso projeto, então a criação de viewports e processo de escalonamento dessas viewports. Aqui embaixo nós temos a aba Model, nós estamos trabalhando, então tenho todo o meu projeto aqui já concluído. O posicionamento, pessoal, não é tão importante assim, né? Então, eu coloquei aqui as plantas, então um conjunto de plantas, depois um conjunto de fachadas e aqui embaixo um conjunto de cortes. Mas eu poderia deixar do lado direito, esquerdo, acima, não teria problema, né, com relação à posição aqui do desenho no Model, para depois a gente ter uma posição igual lá no nosso Paper Space, não precisa, né? Mas o importante é que a gente faça uma organização, então deixem agrupado, né? Então aqui é só fachada, deixe todas as fachadas juntas, assim é mais fácil para a gente trabalhar. Um detalhe muito importante antes da gente começar, né, a fazer as configurações é compreender que na aba Model a gente vai trabalhar sempre em metros, correto? Os projetos de arquitetura a gente trabalha em metros. Mas na aba Paper Space, né, na aba de folha, a gente vai trabalhar em milímetros. Então essa é uma regrinha que a gente deve levar em consideração. Então Model Space a gente está aqui trabalhando. Se eu quiser o Paper Space é só clicar onde está escrito aqui Layout. Eu já estou trabalhando no Paper Space. Dá para a gente notar aqui embaixo, ó. Então está anotado Paper. E a tela mudou, agora é uma tela cinza com essa folha em branco, né? É a primeira vez que a gente abre o AutoCAD, ele já fica com essas duas opções, né? Chamada Layout 1, Layout 2, que a gente pode percorrer essas folhas, né? Então são pranchas de projeto que já vem pronto e a gente precisa configurar. A gente pode criar, né, uma nova prancha e é isso que a gente vai fazer, ou posso editar uma delas. Aqui eu tenho a minha feita, então se eu clicando nessas abinhas eu vou percorrendo, tá certo? Bom, o primeiro passo, portanto, é ajustar esse tamanho de folha no Paper Space, porque como padrão ele vem como A0, ou melhor, ele vem como A4 e nós precisamos fazer uma A0 para esse nosso projeto. Mas A0, A4, quais são esses tamanhos, né? Bom, para fazer isso a gente vai precisar também consultar a NBR 10068 e essa norma vai dar informações para a gente sobre o layout e as dimensões dessa folha. Eu vou descendo um pouquinho aqui, ó, e a gente já vai encontrar a série A. Então, projetos, né, de arquitetura ou qualquer outro tipo de projetos, né, aqui no Brasil serão feitos e executados dentro de uma folha da série A, do padrão A, né? Que nós temos aqui desde a A0 até a A4, sendo a A0 a maior folha. Então a folha A0 ela tem dimensões de 841 por 1189 milímetros, tá bem? É a maior folha que nós temos para fazer projetos e essa folha tem como área quadrada final 1 metro quadrado. Então aqui embaixo tem essa informação. O formato básico para desenhos técnicos é o retângulo de área igual a 1 metro quadrado. A menor folha que nós vamos ter é o padrão A4, né? 210 milímetros por 297. Bom, a série A, para a gente chegar nessas medidas, né, é muito simples. Se você sabe o tamanho da A0 ou o tamanho da A4, você já consegue descobrir os outros tamanhos, né? Então, se eu pegar a folha A0, né, e eu dividir ela ao meio, eu vou ter A1. Se eu pegar 1 e dividir ao meio, eu tenho A2.
Logo, se eu pegar 2 e dividir ao meio, eu vou ter uma A3. E se eu pegar 3 e dividir ao meio, eu vou ter uma A4 em dimensões. E o oposto é verdadeiro, né? Se eu tenho uma A4 e dobrando ela, né, eu vou ter aqui uma A3 e assim por diante. Isso também consta aqui embaixo, né, esse processo de proporção. Então, nesse quadrante aqui, a gente consegue identificar, né, essas dobras, né, dentro do, ou melhor, dobra não, seria o processo de duplicação ou divisão, né, do tamanho dessa folha. Então, o total aqui é uma folha A0. Se eu dividir ao meio, eu vou ter esse quadrante menorzinho, que é A1, tá bem? Então, nós vamos criar essa folha aqui, ó, a nossa A0 de 841 por 1189. Então, vamos voltar para o CAD. E essa folha que aqui está presente, ó, ela é uma folha A1, como padrão. Eu não consigo medir ela com dist, porque eu não consigo ancorar com endpoint, midpoint, nada. Essa folha aqui é só uma vista, né? Mas se eu pegar próximo, ó, com o meu dist, 296, né? Então está muito próximo, né, da medida da A4. E de fato essa folhazinha aqui é uma folha A4. Então vamos transformar esse fundo branco numa folha A0. Como a gente pode fazer isso? Bom, aqui embaixo, ó, eu posso criar um layout novo, apertando aqui, ó, no maisinho. Olha lá, ele já apareceu, layout 3. Se eu não quiser esse layout 3, eu já tenho aqui outras folhas, né? Eu posso apertar o botão direito do mouse, eu peço para deletar. Vou dar um OK, pronto, desapareceu. Eu vou deletar esse layout 2 também, eu não preciso dele, vou deletar, botão direito do mouse, deleta e dá um OK. E aqui o layout 1, eu vou pedir para renomear, né? Então, botão direito do mouse, vou pedir para renomear, e aqui eu vou escrever o nome da minha folha. Eu indico que vocês coloquem A0, né, no mínimo, ou sempre o tamanho da folha, A0, A2, A1, e depois alguma outra informação. Então, vamos imaginar que a gente tem um projeto muito grande com várias pranchas, eu poderia colocar aqui como A0 planta baixa. Então eu sei que essa folha é do tamanho A0 e que nela nós encontramos as informações de planta. E eu posso fazendo isso com todas as áreas do meu projeto, cortes, fachadas e tudo mais. Aqui eu vou chamar de A0 e eu vou deixar como teste porque eu já tenho uma A0, tá? Então pode deixar apenas como A0, não tem problema nenhum. Então A0 teste vai ser o nome da minha folha. Para eu fazer a configuração dela, eu vou vir aqui em cima, botão direito do mouse de novo, e eu vou pedir essa opção aqui, vou selecionar essa opção de Page Setup Manager. É aqui que a gente vai fazer esse gerenciamento do tamanho, né, dessa folha. Então clica, já vai aparecer essa telinha, muito provavelmente para vocês vai aparecer aqui Layout 1, né, só vai ter uma. Aqui como eu já tenho várias, porque eu vou mostrando, né, então ela acaba aparecendo, mas eu vou criar uma do zero aqui com vocês. Então eu vou pegar aqui a opção de New, então clico em New e dou um nome para minha folha. Eu vou chamar de A0 teste, tá? Embora acho que eu tenho aqui uma A0 teste, né? Eu vou colocar A0 teste 2, não tem problema, mas vocês podem deixar como A0 apenas, não precisa colocar esse teste 2. Então aqui a gente dá o nome, dá um OK, pronto. Agora eu vou configurar isso. Para configurar, primeiro eu preciso ajustar a impressora. Essa impressora pode ser uma impressora virtual, né? Inclusive a gente vai utilizar aqui, ó, o DWG para PDF. Então impressoras virtuais vão servir para a gente criar essa base, né, do nosso desenho. Então eu vou usar essa aqui, DWG para PDF. Aqui no Paper Size, né, no tamanho do papel, eu tenho já algumas folhas pré-estabelecidas, mas essas folhas, às vezes elas têm algum tipo de margem, alguma coisa que a gente não quer no nosso projeto. Então eu vou criar minha folha totalmente, o meu padrão de tamanho, né, do zero. Para fazer isso eu venho aqui em Propriedades, dentro de Propriedades eu peço aqui ó, a opção Custom Paper Sizes. Então vou configurar o tamanho do meu papel, seleciono essa opção e venho até aqui ó, em adicionar. Então clica, deixo nessa primeira opção, ó, Start from Scratch, deixa aqui, não muda, pede para avançar. E agora a gente vai colocar a medida em milímetros da nossa folha A0. Nesse caso é a primeira medida do comprimento, então é 1189. E aqui a altura da nossa folha é 841.
Muita atenção com a unidade tem que ser milímetros, ela tem a opção de polegadas também, né? Mas nós vamos deixar em milímetros porque se trata do tamanho do papel. Peço para avançar. Nesse ponto nós vamos tirar essas margens, né? Essas áreas de impressão. Então vai vir com 13 milímetros, eu vou deixar tudo com 0, né? Ó. E pede para avançar. E agora a gente dá um nome para a nossa folha. Então a minha folha é A0, teste 2. Vou avançar, concluo. Veja que ela já apareceu aqui, ó. Então A0, teste 2, ok de novo. E agora sim, eu fiz na impressora DWG para PDF, vou até o Paper Size e eu vou encontrar a minha folha. Dependendo da versão do CAD, ela vai aparecer aqui na parte de cima ou vai aparecer lá na parte de baixo, como a última folha criada. Já apareceu aqui, A0, teste 2, vou selecionar ela, só dar um OK. Ela vai aparecer nessa telinha aqui, vocês precisam selecionar, né? Então, A0, teste 2, clica nessa opção para deixar corrente esse tamanho de papel. Pronto, veja que lá no fundo já foi alterado, pede para fechar e está feito, né? O primeiro ajuste. Antes a gente tinha aqui uma viewport pequenininha, né? Veja que agora aquela folha ficou bem grande lá atrás, né? Essa viewport, por enquanto, a gente pode deletar. Selecione e deleta, porque a gente vai aprender a fazer a inserção dessa viewport. Deixa eu fazer uma medida aqui aproximada, né? Então, desse ponto a esse, aproximadamente 1187 deu, ó. Então, como a gente tem 1189, padrão A0, né? A altura tem que dar 841, tá dando quanto aqui? Chegar próximo, 835. Perfeito, então tem 841, só não consigo pegar o endpoint aqui desse ponto dessa folha. Tá? Então o primeiro passo é esse, ajustar essa folha branca para a gente conseguir agora fazer a construção das nossas margens, né, e do nosso carimbo.